Olá pessoal, sou Luiz Horato, escritor, poeta, empresário, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre o princípio da ação e reação, ou seria sobre as consequências de se tirar um bode da sala e colocar outro. Teoricamente fica tudo como está, só que não. Ao eleger o atual ocupante da cadeira de presidente, nós colocamos um bode na sala para tirar outro. Ao eleger o antigo e ex-presidente, ex-presidiário, para a vaga do atual ocupante da cadeira de presidente, nós estamos de novo tirando um bode da sala para colocar outro. E isso é muito triste, nós fazermos esse tipo de escolha, porque um bode na sala, em qualquer lugar do mundo, não traz benefício algum, pelo contrário, só traz prejuízo por vários motivos. Primeiro, ele não conhece o ambiente, ele não sabe por que está ali, ele não sabe o que fazer ali. E daí ele vai se estressar, vai se irritar, vai dar piti, vai surtar, não vai fazer coisa alguma que preste. E é isso que nós temos assistido passiva e pacificamente ano após ano, governo após governo. O atual nem dispensa comentários, pelo menos da minha parte, que eu já esgotei todos os verbos, adjetivos, substantivos com esse cidadão. E foi tudo em vão, obviamente, até porque ele é como se fosse o Corinthians quando ficou 23 anos sem, ou a Argentina, que está há 26 anos sem título mundial. Continua tendo admiradores. É a mesma coisa. Esses indivíduos são idos, até engasgo com esse assunto, desculpa. São ídolos, são como se fossem, são ovacionados como se fossem times de futebol. Não com a coerência e a inteligência de quem quer e precisa escolher um bom administrador, capacitado, ético, de bom caráter, experiente para fazer uma boa administração e melhorar a vida de todos, melhorar a vida do país, promover o crescimento do país, o enriquecimento do país e da sua população. Eles disputam acirradamente, tanto de um lado quanto do outro, como se fosse um clube de futebol. É uma coisa insana, é uma coisa de fanáticos inexplicáveis. Talvez a psiquiatria forense explique, mas assim, a ciência normal e um simples mortal como eu não tem explicação para isso. Enfim, mas voltando aos bodes, o bode que está para entrar, que foi eleito no dia 30 de outubro, ele já começou fazendo lambança, como era de se esperar, né? Como eu protagonizei aqui. Mas quero fazer uma ressalva. Tem muita gente assustada, achando que ele vai implantar o comunismo no Brasil, que vai transformar o Brasil numa Venezuela, numa Argentina. Tudo bobagem. Primeiro que ele não tem competência nem para isso, nem para destruir a coisa a níveis tão caóticos. Segundo lugar, é que as lambanças que ele faz são realmente prejudiciais ao crescimento econômico, mantém a pobreza, não promove o crescimento da classe média e, na melhor das hipóteses, ou na pior, como queiram, faz com que aumente o abismo entre os mais ricos e os mais pobres, apesar de ele, no discurso demagogo, pregar o contrário. Mas é isso que ele fez nos 8 anos de governo dele e mais os 6 anos e meio ou 6 que seja sucedidos pela indicada dele. Ele aumentou o abismo entre os mais ricos e os mais pobres,
e qualquer conquista diferente durante o governo dele não foi mérito dele, foi mérito da estabilidade econômica implantada em 1º de julho de 1994 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, chamado Plano Real, que inclusive o atual bode que vai assumir o poder foi literal e radicalmente contra. Ele vivia fazendo discursos inflamados contra o RV, contra o Plano Real e assim por diante. Tamanha falta de competência e percepção de administração pública, macroeconomia e tudo mais que acerca esta seara de gestão pública. Voltando a ele, ele começou tudo errado. Ele já viajou de carona junto com toda a sua comitiva, não saiu barato essa viagem para o Egito para participar da COP27, que é a reunião de 195 países que discute as melhorias e os compromissos que as nações devem assumir para melhorar, para contribuir para reduzir o aquecimento global e melhorar o clima no mundo no futuro, a partir de agora, obviamente. E ele viajou no avião, como eu estava dizendo, de um empresário que foi envolvido com a Lava Jato, que admitiu o Caixa 2, enfim, lá dos próprios envolvimentos do PT lá atrás, inclusive é amigo pessoal do cidadão, do bode que vai assumir o poder. Como se não bastasse, o cara desandou a falar besteira. Acho que ele está procurando eleitor no exterior também. Disse que não vai respeitar a lei de responsabilidade fiscal, disse que não pode haver crescimento que o social, os programas sociais não são viáveis com responsabilidade fiscal. Enfim, falou um monte de asneira, desdenhou do mercado que com medo das reações do que ele pode aprontar depois de assumir a cadeira da presidência. Obviamente, como não poderia ser diferente, o dólar subiu e as bolsas caíram. Ele desdenhou, debochou disso. É tão debochado quanto o atual, que debochou das pessoas que perderam entes queridos para a Covid-19 e também dos próprios doentes. Quem não lembra do atual, desse debochado que está lá? Eu tô com Covid, debochando das pessoas, esse sujeitinho. Enfim, mas não é ele que está em questão agora, é o próximo bode. Esse bode já está saindo, graças ao bom Deus. Mas poderia ser substituído por alguém competente, mas infelizmente a grande maioria optou por botar o bode velho. E o bode velho, como era de se esperar, não estudou, ele tem dinheiro para estudar, dinheiro ganho lícita e ilicitamente, diga-se de passagem, até porque ele não foi inocentado em coisa alguma, ele só teve as penas anuladas pela fada madrinha por causa do CEP, do Código de Endereçamento Postal, que de Curitiba não era compatível com o que a fada madrinha achou que deveria ser o julgamento dele. Problema de CEP, de geografia, um problema desse tipo, assim, de jurisdição, enfim, não importa o nome. O ruim disso tudo é que botaram o PSTF, o Partido do Supremo Tribunal Federal, sabidamente, publicamente, notoriamente, uma instituição com ativismo político praticante. Eles negam, mas a nossa percepção de simples mortais é totalmente outra, e também dos especialistas. Então, o ativismo político pró-PT no STF é escancarado, é claríssimo, até porque a maioria dos caras que estão lá foram indicados pelos petistas. Enfim, daí eles estão
com dívida de gratidão, digamos assim. É fácil de compreender isso enquanto simples mortal. Agora, o dia que nós formos para o Éden, participarmos do Éden que eles vivem, lá o monte do Éden, lá entre os deuses gregos, entre aspas, obviamente, nós talvez entendamos e compreendamos tamanhas sandices, tamanhos atos de irresponsabilidade que colocam o ex-presidiário na presidência. Enfim, como eu estava dizendo, esse bode aí já veio assustando. A única coisa boa que ele disse até agora, que vai revogar todos os decretos que facilitam a compra de armas e munições pelos famosos CACs, caçadores, uma coisa absurda, porque no Brasil é proibida a caça, atiradores, isso tem bastante dentro da polícia e no meio da bandidagem, e colecionadores, que eventualmente viram atiradores a esmo e matam pessoas inocentes. Então, o CACs vai ser alvo do próximo bode. Única notícia boa por enquanto. De resto, no tocante à economia, ele, como era de se esperar, obviamente, só está falando asneira. Tanto que o Guido Mantega, que já havia sido ministro da Economia e foi indicado, estava participando da comissão de transição deste próximo bode, já renunciou, e 3 ex-ministros da Economia mandaram uma carta para ele sugerindo que não se pode, em hipótese alguma, deixar de respeitar a lei de responsabilidade fiscal, porque a partir do momento que se faz isso, aumenta-se a cotação do dólar, aumenta-se a inflação. E daí não adianta, não precisa ser muito inteligente, até um bode com um pouco mais de escolaridade entenderia que aumenta a inflação, aumenta isso, desencadeia a redução do crescimento do PIB e, consequentemente, aumento do desemprego, aumento da pobreza, e quem paga a conta no final é sempre os mais pobres. Então ele estaria, com esse discurso demagógico e asqueroso dele, de que só ele faz tudo pelo social, acaba caindo por terra, porque ele vai dar com uma mão, aumentando os benefícios sociais, fabricando dinheiro, e vai tirar com a outra, aumentando a inflação por incompetência, irresponsabilidade e falta até de humildade de ouvir os especialistas no assunto. Ou seja, é um bode inconsequente, é um bode que deveria se aposentar, se tivesse um pingo de noção, mas não. Infelizmente vamos ter que aguentar mais um bode na sala. É isso, tá bom? Muito chato esse assunto, mas é necessário. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional e internacional. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço, que Deus nos proteja dessa bodaiada toda e até amanhã. Tchau!